O futuro da Paraíba passa pelo respeito às mulheres. E a LPB segue firme, aprovando leis e promovendo iniciativas como a campanha Rompa o Ciclo da Violência, para que cada mulher tenha seu espaço, sua voz e sua liberdade. Porque quando uma mulher tem seus direitos garantidos, toda a sociedade avança. Assembleia Legislativa da Paraíba, em defesa dos direitos das mulheres. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa PAI, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoio Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoio, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Trabalho, faculdade, que fazes? Que fase! Leve a vida numa Honda. Nova Bis e Elite. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook e também nos canais de TV, no canal da Brisa TV 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E vamos falar hoje sobre um tema super importante que também sempre está em alta, que é combatendo a ansiedade e depressão através do exercício físico. A gente sabe que a atividade física é sempre importante para a nossa saúde física e a nossa saúde mental também. E eu vou trazer aqui para vocês Hugo Lima, que é especialista em saúde mental, é educador físico e personal trainer. Seja bem-vindo, Hugo. Olá, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço demais pelo convite, fico lisonjeado e hoje a gente vai falar sobre algo muito importante,
que é exercício físico, para pessoas que têm ansiedade, para as pessoas que têm depressão, que também é muito interessante para ajudar a qualidade de vida dessas pessoas, que a gente sabe que é um mal hoje, que muitos sofrem, que está precisando ter mais pessoas qualificadas para tratar essas pessoas. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, espero muito agregar aqui junto com você. Com certeza, Hugo. Nós que agradecemos a sua participação. E para a gente começar esse podcast maravilhoso, eu quero que você possa falar um pouco sobre quem é Hugo Lima, para que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo possam te conhecer melhor. Bom, pessoal, eu me chamo Hugo Lima, eu sou personal trainer há quase 9 anos, tenho especialidades tanto em personal training para atendimento individualizado, como também como grupos especiais, que abrangem vários tipos de área, como ansiedade, depressão, que é o que a gente hoje vai debater aqui, também pessoas que têm fibromialgia, pessoas que têm doenças na coluna, hérnia de disco, artrite, artrose, hipertensos, diabéticos, assim, eu posso trabalhar com especialidade nessas pessoas. E hoje é o que a gente vai debater aqui. Também sou pai de menina, sou esposo. E hoje eu quero levar para vocês um pouquinho do meu conhecimento. Que legal, Hugo. Então seja bem-vindo. E começa falando para a gente qual é a importância, de fato, de se fazer atividade física de forma diária. A importância é grande. Por quê? Mostra-se hoje que pessoas que praticam atividade física regular, digamos assim, pelo menos de segunda a sexta-feira, tem mais probabilidade de ter uma boa qualidade de vida, um bom sono. Também, com a prática os modos, melhor falando, para comer melhor, para ter uma melhor qualidade de vida, é interessante que pratique exercício físico de segunda, pelo menos até as sextas-feiras, porque vai trazer todos esses benefícios. E muitas vezes a gente tem visto que, inclusive, crianças já têm iniciado uma atividade física. Antigamente a gente só via os adultos estando na academia, né? E hoje a gente também percebe que é importante a atividade física também na infância. Isso, exato. Antes se tinha até um pouco de receio de colocar crianças para praticar atividades físicas, porque assim, os pais ainda tinham aquela mentalidade que a criança, se ela praticar exercício físico, ela não vai crescer, vai afetar no desenvolvimento da criança. E não é bem assim. Hoje os estudos já mostram que crianças que praticam exercício físico, seja uma corrida, uma brincadeira, ou até exercícios resistidos, que são exercícios que praticam nas academias, a propriamente dita musculação, tendem a ter o crescimento melhor, tendem a ter uma saúde mais longeva, tendem a alcançar a maturidade e também a questão dos hormônios ser mais controlado durante toda a infância até a fase adulta e a velhice. Então, é muito importante hoje a prática de exercício físico para as crianças iniciais já, e não tem faixa etária de idade. Criança começou a andar, ela já pode praticar exercícios. A gente vê muito que países como os Estados Unidos, até a própria China também, eles investem bastante no desenvolvimento das crianças. Por isso, quando a gente vê a questão das Olimpíadas, Copa do Mundo, a gente vê eles sobressaindo em outros países, justamente pela forma do desenvolvimento das crianças que eles aplicam lá. Eles são mais, digamos assim, eles investem mais nessa base para aí a criança ter mais saúde e também ter mais probabilidade de alcançar o êxito mais à frente. E trazendo também esse gancho, é importante que as pessoas entendam que existe educação física dentro da grade de ensino, tanto desde a infância até o ensino médio, porque mesmo, para que essa atividade física ela é englobada dentro de outras disciplinas? Vamos lá. Na área da gente, que é a área de profissional de educação física, se divide em licenciatura e se divide também em bacharel. A licenciatura ela fica mais com a parte escolar e o bacharel fica mais com a parte de academia, de grupos de natação, digamos assim. Mas assim, eu englobo sempre as duas. Por quê? Por mais que a licenciatura ela esteja englobada dentro da área da educação, mas lá ele não vai fazer a teoria, o professor. Ele vai fazer a teoria e também vai aplicar a prática. Então, assim, nunca vai deixar de ser uma área da saúde, mesmo dentro do ensino, mesmo dentro do âmbito escolar. E assim, a prática já lá dentro já vai fazer com que o aluno ele melhore o desenvolvimento, ele tenha mais atenção, ele consiga prender mais a atenção dele relacionada à forma que o professor, seja qual for a matéria, consiga ter mais esse ensino, essa forma de conseguir adaptar e também absorver o que o professor está passando.
Exatamente. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não quero fazer educação física, é complicado, eu só vou estar andando para um lado e para o outro. Elas não imaginam a importância que é de você estar se exercitando, tanto para o corpo, mas também para a mente, né, Hugo? Exato. É muito importante. Hoje, a gente vê aí um país muito ansioso, um país muito também depressivo. Sim. Se você for ver, hoje, mais de 18 milhões de brasileiros têm ansiedade. Então, assim, é um número bem alarmante. Se a gente for puxar para o mundo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala que tem mais de 300 milhões de pessoas com ansiedade no mundo. Então, assim, é um número bem alarmante. Sim, sim. Que é algo que a gente necessita cuidar. Então, assim, essas pessoas ansiosas não são só adultos que passaram por algum tipo de transtorno ou algum problema na vida. Já começa da infância, às vezes, uma suposição. O pai tem um problema com a mãe, em casa, mal resolvido, a criança absorve aquilo. Por isso que é importante a gente, às vezes, resolver as coisas como adultos fora do âmbito com as crianças. Uhum. Isso é um exemplo. Outro exemplo também pode ser um trauma que a criança viveu, sei lá, um abuso, sei lá, algo do tipo relacionado ao que ela sofreu de trauma. E ela vai levar isso para o resto da vida dela. Por isso que é importante o trabalho multidisciplinar, que é o trabalho do psicólogo, psiquiatra, profissional de educação física. Tudo isso aí influencia para a criança, já daí ela ter um desenvolvimento melhor na vida dela, para ter uma qualidade de vida melhor. Exatamente. E o que seria essa ansiedade em si, Hugo? Ansiedade, muitas pessoas às vezes dizem, eu tenho ansiedade, outros dizem, eu não tenho ansiedade. Todos nós temos as ansiedades da gente. Sim. Porém, tem uns níveis de ansiedade diferenciados. O que é isso? Existe a ansiedade e existe o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Você como psicólogo também, você sabe mais do que eu também para falar sobre o assunto. Mas esse TAG é quando a ansiedade em si ela não é controlada, e aí vai aumentando, e aí você já fica com o TAG. E como controlar o TAG pela área da educação física? Existem exercícios que eles são bem benéficos para o controle. Seriam exercícios de respiração diafragmal, que também alguns psicólogos, você sabe também, eles utilizam nas sessões, que ajuda bastante a pessoa a se acalmar, o paciente, o aluno a se acalmar. E também tem exercícios ao ar livre, como corrida, como também ciclismo, até a própria natação é muito importante, porque utiliza bastante a forma da respiração. E respirar bem é uma das formas de controlar a ansiedade. Também tem a questão do convívio. Você conviver com pessoas que transmitem mais paz, que não são tão barulhentas, que conseguem também ter um autocontrole, ajuda bastante também nesse controle, junto com o exercício, é claro. Como é que você, no âmbito da academia, você vê que uma pessoa está muito ansiosa? Como é que você faz essa detecção? Assim, quando eu não era especialista na área de ansiedade e depressão, a gente tem aquela formação acadêmica, Sim. que é o que a gente só aprende na faculdade, de tentar compreender um pouco o que o aluno fala, o que o aluno transmite. Porém, com um olhar não tão diferenciado. Sim. Quando eu terminei a minha pós, para trabalhar mais específico com esse grupo, eu percebi que pessoas que têm ansiedade e também depressão, elas tendem a ser um pouco, às vezes, ou muito escanteadas, tipo assim, elas chegam, treinam e vão embora, ou então não pedem ajuda, ou se pedem ajuda é muito pouco, são pessoas mais restritas, caladas. Ou então elas são pessoas que falam demais, até para, digamos assim, mascarar o problema que tem. Uhum. E a única forma que a pessoa, o profissional tem de tentar compreender aquilo é conversando com o aluno, fazendo também uma anamnese, digamos assim, sem ser escrita, mas uma anamnese vista, você assistir o aluno, perguntar como foi o dia, porque assim, ele vai se abrindo com você, ele vai começando a ganhar confiança, porém tem também até o limite que você pode ir. Tem alguns dias que o aluno ele não quer, tipo assim, também conversar muito, isso é um aluno que já tem um pouco de depressão, você tem que saber chegar nele, conversar, e aí você vai extraindo dele o que realmente está fazendo o problema. Uhum. Uma suposição. Eu tenho alunos, hoje eu trabalho mais com o público que tem ansiedade e depressão. Uhum. E eu tenho alunos que têm depressão. Eles são receosos para contar como foi o dia a dia. E eles, qualquer
erro do dia, erro que eu digo assim, aconteceu um problema, eles já querem não treinar, eles já querem colocar algum empecilho para não ir treinar. Já o ansioso, ele até vai, só que ele quer treinar rápido e ir embora. Ele não quer, tipo assim, passar treino por treino, exercício por exercício e série por série. Ele quer apenas treinar rápido e ir embora. Também, às vezes, conversa com você para tentar descontrair, mas é algo assim rápido. Então, é algo que eu tento desacelerar. Porque a ansiedade é aquela pressa para chegar num futuro que às vezes ainda não existiu. A depressão já é aquele peso passado, aquele peso na consciência de algo que não foi ainda absorvido bem. Então, assim, é algo que a gente tenta mesclar e trazer também o melhor para o aluno. Uhum. E nesse processo, você explica a essa pessoa que está lá na academia que é importante ter essa constância na atividade física para que exista alguma forma positiva dela enxergar a vida, dela ter esse movimento que é o que a gente tanto pede para a pessoa. Olha, esse movimento o tempo todo. Você consegue ter essa ligação? Consigo sim. Eu digo assim, os meus alunos, eles não são só alunos ou clientes meus. Eles, a partir do primeiro minuto de aula, eles se tornam também colegas e amigos meus também. Por quê? Não tem como a gente só chegar na academia e colocar um aluno para fazer, sei lá, um agachamento, ou um leg, ou algo do tipo. A gente tem que tentar entender como foi o dia a dia do aluno. Porque assim, ali não são robôs, que você chega, dá a ordem, eles fazem e pronto. Ali são pessoas que têm famílias, que têm trabalho, que têm problemas e que precisam realmente de um acolhimento. Como é esse acolhimento? É chegar, dar bom dia, boa tarde, boa noite, isso é uma suposição. Dependendo do profissional, ele vai abordar de outra forma. É chegar e dizer, olha, como foi seu dia? Aí ele vai contar para você como foi. Daí você começa a extrair. Olha, hoje eu estou exausto mentalmente porque meu trabalho é na frente do computador. Eu passei o dia todo sentado, resolvendo problemas, fazendo planilhas e N coisas. E hoje eu só queria treinar. Não queria nem conversar muito, professor. Eu queria só treinar bem rápido, 40 minutos, meia hora, e ir para a minha casa. E assim, o treino, até 20 minutos, sendo bem feito, ele é muito benéfico. Porém, se um aluno me contratou para dar uma hora de treino, eu tenho que tentar manter ele durante os 60 minutos lá. Então, assim, é muito bom treinar 20, 30 minutos. Porém, uma hora de treino é excelente. Então, eu tenho que tentar manter ele. E como eu vou tentar manter o aluno? Eu vou tentar chegar no ponto dele, que é na ferida. Porém, eu não vou direto. Porque se eu for direto, ele pode até, digamos assim, ter uma crise no momento. Sim. E também querer já ir embora. Criar uma resistência, né? Criar uma resistência, não quero mais. Exatamente. Dizer, eu quero ir embora, professor. E assim, depois que ele disser que vai embora, dificilmente você vai conseguir trazê-lo de volta. Porque a única arma que você tem é tentar conversar com ele. E quando ele está com a mente muito fechada, dificilmente você vai conseguir entrar, que eu digo assim, vai conseguir entrar onde está o problema e trazer ele de volta. Então, assim, você tem que ir aos poucos. Vou conversando, vou perguntando qual é o problema, vou tentando esclarecer para ele que esse problema tem solução, porém eu vou explicando como é a solução do problema para ele e tentando fazer com que ele enxergue que realmente tem a solução e que ele é a principal causa para conseguir a solução. Porém, que ele não está só, que eu estou ali ajudando, tanto como profissional como também como amigo. Entendo. E o que seria esse processo depressivo? Como é que você traz essa definição da depressão? Entrando no assunto de depressão, que é algo assim, que é o público que eu mais gosto de trabalhar, porque assim, é um público que realmente é carente. É um público que eu acho assim que o ansioso ele é assistido. Falta algumas coisinhas ainda a melhorar de alguns profissionais e também relacionado à saúde, mas ele é mais assistido, eu acho, no meu ponto de vista, do que o depressivo. Por quê? O paciente depressivo ele é mais resistente do que o ansioso. E o que acontece? Até a gente que às vezes é profissional, a gente vê que precisa mais de atenção, precisa mais também de ter mais aquele acolhimento. E isso demanda o quê? Tempo, que é uma coisa muito preciosa, e também demanda mais, digamos assim, profissionalismo. Você tem que usar mais cartas para tentar chegar naquele aluno e fazer com que ele fique ali treinando. Treinar, às vezes, para algumas pessoas, e principalmente para a mente do depressivo, se torna algo monótono.
Porque, tipo assim, ele tá preso, o depressivo, naquele problema ou naqueles problemas dele. Ele chegou ali com o humor lá embaixo, com a tensão alta, que é o nível de tensão lá em cima, ele tá ali agitado, porém na fisionomia dele você percebe que tá caída. É algo assim é alguém que está com o humor lá embaixo. Então a gente precisa fazer o quê? Precisamos tentar levantar a moral dele e compreender o que ele está passando, para tentar colocar ele para fazer o exercício e no final ele se sentir mais revigorado. A palavra é essa. E assim, a depressão hoje, assim como a ansiedade, no mundo tem mais de 2,5 milhões de casos. 200,5 milhões de casos. E no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas sofrem com depressão. Então, assim, é outro número altíssimo que a gente precisa muito cuidar dessas pessoas. E como eu falei para você, uma das formas da gente tentar trazer o aluno depressivo e tentar manter ele na academia, além da conversa, é um método de treinamento. Pessoas que têm depressão, eles são, às vezes, digamos assim, por conta de problemas forçadas a não querer terminar o exercício. O ansioso, ele quer terminar mais rápido, já o depressivo, ele não quer terminar. Ele quer, digamos assim, fazer com peso leve e deixar... Arrastado, né? Exato. Essa é a palavra. Já você tem que tentar usar uma técnica, que eu chamo assim, uma técnica muito interessante, que é colocar o peso, digamos assim, que eleve a fadiga dele entre 10 a 12 repetições, porque eu sei que ele vai falhar num determinado momento. Porém, eu não vou jogar muito para frente, que é o que ele quer. Eu vou eu vou fazer com que ele faça 10 ou 15 repetições, estourando, digamos assim, nesse máximo aí. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai terminar a série ali em 20 segundos. Então, assim, ele não vai passar o que ele quer, que digamos que é 30, 40 ou 1 minuto ali. Então, assim, é uma das estratégias que a gente usa para que o aluno fique preso ao exercício no momento que é para ele estar lá fazendo o exercício. E aí os benefícios vai melhorar bastante o humor dele quando terminar. É nítido. Eu, particularmente, aplico questionários diariamente nos meus alunos. Antes eu aplicava com um papel. Hoje, como já é mais moderno, eu já tenho um aplicativo, que aí o aluno diz, Hugo, eu terminei o exercício. Eu já pergunto a ele como está o nível de tensão dele, que eu avalio de 5 a 0, 0, tensão baixa, 3, tensão média e 5, tensão alta. Geralmente o aluno depressivo e o ansioso, eles têm a tensão lá em cima. E aí eles iniciam os exercícios, às vezes, de 3,5 para 4, ou até 5, dependendo se ele tiver passado por algum problema. E quando ele termina o exercício, eu faço a mesma pergunta e ele está lá 2,5, 1, e às vezes chega até a 0. Quer dizer, ele consegue controlar a tensão. Quando eu faço a mesma pergunta com o questionário de humor, que avalia também de 0 a 5, o humor dele, o vigor, está lá embaixo. Tá 1, às vezes está até 0. E quando termina o exercício, eles se sentem mais revigorados, se sentem mais animados, mais felizes, e o vigor sobe para 3, para 4 e chega a 5 também. Então, assim, formas que a gente utiliza para prender a atenção desses alunos. E quando eles muitas vezes saem da academia, você vai em busca deles, manda uma mensagem, pergunta o que é que está acontecendo, porque a gente percebe que também isso faz muita falta, né? Por isso que a gente vê uma evasão muito grande das pessoas quando saem da atividade física, porque também muitas vezes os profissionais, eles é só mais um, né? Exato. E isso muitas vezes complica, porque a pessoa ali está precisando muitas vezes ser puxada, né? Eu tenho, assim, como eu falei a você, afinidade com meus alunos, e eu mando mensagem para eles diariamente. É o único dia que eu deixei eles livres, assim, de mim, digamos assim, aos sábados e aos domingos, porque... Mas mesmo assim, eu ainda estou lá, verificando, eu também vejo stories dos meus alunos, eu vejo também, mando mensagem às vezes sábado e domingo para saber como eles estão, porque a gente não trabalha com aquele aluno só 1 hora, é o dia a dia dele, como eu já até falei antes. Ele tem a família dele, ele tem um trabalho, ele tem os problemas dele, então assim, às vezes o aluno sai da academia tranquilíssimo. Eu tô falando do ansioso depressivo, tranquilíssimo. Consegui chegar na meta, que foi subir o vigor dele e subir o humor dele. Então, e conseguir fazer com que a atenção dele caia. Ótimo. Minha meta do dia foi cumprida com o meu aluno. Ele saiu feliz da academia. Isso pela manhã, uma suposição. À tarde ele teve, sei lá, uma briga com a esposa, ou então um problema no trabalho. Aquilo ali já vai fazer com que o humor, o vigor dele caia.
e aí a tensão dele suba bastante. Aí ele vai ficar mais ansioso, ele pode ter um ataque de pânico, ele pode ter várias coisas relacionadas a transtornos mentais. E aí no outro dia ele vai chegar o quê? Com a tensão mais elevada, com o humor e o vigor lá embaixo. Aí o que acontece? Eu tenho que arrumar outra estratégia para trazer ele de volta ao treino e que ele consiga fazer melhor. Então, assim, são coisas que a gente tem que, no dia a dia, tentar mudar. Mando mensagem à noite, geralmente. E aí, como foi o dia? O treino foi cansativo? Foi. Gostou do treino? Gostei. E aí? Não, tá tranquilo. Ou então, às vezes, eu digo, e aí, treinou? Professor, hoje eu treinei. Foi tudo ótimo, mas à tarde eu tive uma briga, sei lá, eu passei por um problema no meu trabalho. Eu tô aqui sem querer ir treinar. Aí eu já tento pelo WhatsApp, ou sei lá, por ligação, que às vezes também eu ligo para o aluno, dependendo da situação, eu tento conversar com ele para tentar elevar a moral dele e também elevar o nível de vigor dele, para que ele entenda que é um processo da vida você passar por problemas e também que no outro dia ele vai ter outra chance de resolver esse problema dele, porém desistir da academia não é uma opção, é uma consequência maior se ele desistir. No outro dia ele vai estar com atenção, vigor, atenção mais alta, vigor mais baixo, e aí ele vai demorar para conseguir lidar com o problema e também vai prejudicar o problema dele mais ainda. Entendo. Vamos falar de saúde? É hora do nosso quadro Fala Onco. Sabe quando alguém diz o câncer se espalhou, deu metástase? Esse é um dos momentos que mais causam medo e dúvidas. Mas você sabe o que realmente significa quando o câncer se espalha para outras partes do corpo? No Fala Onco de hoje, a oncologista clínica doutora Lidiane Guimarães vai explicar de forma simples e clara o que é a metástase, como ela acontece e o que pode ser feito a partir daí. Vamos entender juntas? Oi pessoal, hoje no Fala Onco a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que deixa muita gente com medo, principalmente quando escuta o nome metástase sendo falado sobre alguém da sua família. Eu sei que dá muito medo. Muitas das vezes, quando eu tenho que falar para os meus pacientes, quando eu tenho que falar para um familiar que a gente encontrou metástase no exame desse paciente, ou se tem a possibilidade, muitas pessoas ficam com muito medo. Eu vejo no olhar delas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, que é uma metástase. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa, uma mulher tem um câncer de mama, aquela doença nasceu na mama. Ou seja, tem um tumor que está lá na mama dela. Mas essa doença, ela pode se espalhar, como a gente fala, ir para os linfonodos e de lá ir para a corrente sanguínea. Nisso, essas células que se desprenderam daquele tumor primário, que a gente chama da mama, podem ir para o fígado, para o osso, para o pulmão, para o cérebro. Então, quando essas células chegam nesses outros órgãos, elas começam a se multiplicar e elas causam metástase, ou seja, elas não nasceram naquele outro órgão. Nesse caso, da mulher com câncer de mama, se ela tem uma metástase para o fígado, a doença não nasceu no fígado, a doença, as células nasceram na mama e elas migraram através da corrente sanguínea para o fígado. Então, essa doença que está no fígado, a gente vai chamar de metástase. A metástase de um câncer de mama que nasceu na mama. Esse é um exemplo, gente. O fato de ter uma metástase, nesse caso no fígado, mas que poderia ser no pulmão, no osso, no cérebro, faz com que a doença seja mais avançada. Mas isso não é uma sentença de morte. É isso que eu quero deixar muito bem claro aqui no Fala Onco, que a gente fala sempre. Essa pessoa pode muito bem conversar com o seu oncologista e ter o seu tratamento, começar terapia e viver uma vida muito tranquila. Vou dar exemplo para vocês. Eu tenho 2 pacientes que eu gosto muito, que um é um menino de 30 anos. Ele tem um câncer de pulmão metastático. Ele já iniciou o tratamento, com metástase no osso, no linfonodos e no outro pulmão também. E ele vive, tá bem, fazendo o seu tratamento da forma mais tranquila que é possível. Tem outro paciente meu com melanoma metastático, que ele tem metástase para o sistema nervoso central. Melanoma, lembra, tem aquela doença de pele, que nesse paciente migrou e foi para o cérebro dele. Então ele tem metástase no sistema nervoso central. Ele fez radioterapia, radiocirurgia, hoje ele faz imunoterapia, está em tratamento há 2 anos.
e ele está bem, vivendo com a sua família. Não quer dizer que ele tem uma metástase e que ele vai morrer tão logo, não é assim que funciona. Se ele tem conhecimento, se ele tem acesso à medicação, se ele tem um bom tratamento, um acompanhamento da família e se ele quer continuar em tratamento, é possível sim ter uma sobrevida com qualidade, viajando. Vocês têm que ver o vídeo dele dançando no último carnaval. E é isso que a gente espera, que o câncer vire uma doença crônica. Esse meu paciente, ele vive há 2 anos com um câncer de pele agressivo, metastático para o sistema nervoso central, ou seja, para o cérebro, e ele vive bem, viajando e tranquilo com a sua família. Essa é a intenção. Então, metástase, eu expliquei para vocês o que é, como foi que se tornou uma metástase e, principalmente, existe tratamento e existe controle de doença. Por isso, gente, vivam. Se alguém tem diagnóstico de câncer, converse com essa pessoa, peça que tenha um bom médico que o acompanhe e vivam. É isso que a gente tem que conversar sempre aqui no Fala Onco. Eu espero ter ajudado, acho que eu expliquei bem para vocês e vejo semana que vem todos aqui. Um beijo. Fiquem ligados em todas essas explicações sobre a metástase para que você também fique mais tranquilo em torno do tratamento. E falando sobre ansiedade e depressão, o que seria, elas estão dentro do contexto de saúde mental, e o que seria essa definição de saúde mental? A saúde mental em si, ela é um contexto que eu elaboro assim, é você se sentir mais compatível a ter controle das suas emoções e também viver no âmbito de saúde mental e também social para conseguir desenvolver suas tarefas. Isso é saúde mental. Agora sim, algumas pessoas elas definem saúde mental por várias outras opções, tipo, ela é um encontro com a saúde mental e a física, tem que estar em conjunto, eu entendo. Mas quando você se sente bem, porque assim, é aquela também, uma história que a gente escuta da o que é você viver bem. Para alguns viver bem é ter dinheiro, para outros viver bem é ter saúde, e para outros viver bem é você conseguir manter o seu raciocínio, a sua razão e conjunto com as suas atividades do dia a dia. Entendo. E hoje, tanta gente hoje se fala em saúde mental de fato, porque está muito em ascensão, a gente vê muitos artistas falando que estão depressivos, falando que estão ansiosos, falando que fazem terapia, e a gente agrega muito todo esse processo de tratamento, principalmente nós psicólogos, à atividade física. Quando a pessoa chega na academia e diz assim, olha, foi indicação, por exemplo, do meu psiquiatra, do meu psicólogo fazer atividade física, como é que essa pessoa é recebida? Quando um aluno meu já vem encaminhado do psicólogo ou do psiquiatra ou de algum outro profissional da saúde, geralmente eu entro em contato com o profissional que indicou. Por quê? Não tem como eu conhecer bem um aluno no primeiro encontro com ele na academia, no primeiro treino com ele nele, né, na academia. Eu preciso de uma referência maior. Geralmente, quem indica os pacientes para mim são psicólogos e fisioterapeutas. Eu já recebi pacientes também, alunos, que vieram já direto do psiquiatra, mas geralmente, como o psicólogo tem mais encontros com o aluno, ele me consegue passar um feedback melhor. Então, assim, geralmente, o psicólogo ele manda para mim como está a avaliação do aluno. O paciente, no caso, ele veio para mim com essa queixa de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, com também ataque de pânico, e também passando por problemas de outros tipos de transtornos, às vezes vem até com TDAH, e assim, ele manda para mim, eu colho essa informação, se o profissional quiser mandar áudio, eu escuto, quiser me ligar, eu acho melhor ainda, porque eu tenho uma forma mais embasada de ter mais conhecimento sobre o tema e sobre também a realidade do aluno. Eu trago tudo isso para a minha realidade. Aí eu sei qual é a avaliação que eu vou fazer com o aluno, se é uma avaliação mais discreta, se é uma avaliação um pouco mais profunda, eu vou tentar entrar mais na vida do aluno, qual o problema, porque assim, tem aluno que vai para a academia só para treinar e ir embora. Por mais que a gente tente ter uma desenvoltura para conhecer como foi o dia a dia dele, ele às vezes é mais restrito. Sim. E a gente também tem que respeitar a decisão do aluno, a gente não pode forçá-lo a querer falar como foi o dia. A gente tenta fazer com que ele fale. Já tem alunos que são mais abertos, que adoram conversar.
Eu chamo até assim, às vezes o aluno que gosta de enrolar o treino, ele vai, conversa, e não quer treinar, ele quer conversar, ele quer desabafar. Ele escolhe a gente, como personal trainer, como outro psicólogo. Ele tem um psicólogo dele, mas ele acha que a gente também tem digamos assim, o dever também de ouvi-lo. E também é muito importante essa questão de ouvir. Então, assim, é uma das coisas que a gente utiliza no dia a dia para ter mais conhecimento sobre o aluno. Eu ligo para os meus psicólogos que trabalham juntamente comigo, porque é uma equipe multidisciplinar, como eu falei, é muito importante para o desenvolvimento do processo de cura, do processo de tratamento do aluno. Entendo. E aí essa interação ela se torna mais viável para que vocês possam ir ao ponto principal na questão do tratamento, porque eu sempre falo que atividade física é também tratamento. Exato. Coisas que muitas vezes quem está adoentado, principalmente com ansiedade ou depressão, eles não conseguem entender essa questão de o que é estar adoecido de fato e que muitas vezes se apegam só à medicação. Não, eu estou tomando a medicação, então eu vou ficar bem. A atividade física, ela substitui a medicação? Não vou dizer que ela substitui 100% a medicação, porque depende de caso para caso. Mas, assim, hoje uma das formas, não só de prevenir a ansiedade, a depressão, ataques de pânico, TDAH, seja qual for o tipo de transtorno, o exercício físico ele é primordial para a prevenção dessas doenças, como também de diabetes, hipertensão e vários tipos de outras patologias. Porém, assim, alguns casos mais elevados, você como psicóloga também tem um conhecimento da área, necessita-se o uso do medicamento. Porém, quando o aluno ele já toma o medicamento, ele já pratica exercício físico, ele já faz também uma boa alimentação. Por quê? A alimentação, quando ela não é regrada, quando ela é cheia de produtos químicos, corantes, gorduras saturadas, ela tende a elevar os níveis de cortisol, tende a elevar os níveis também de hormônios, que fazem com que o aluno, o paciente, ele fique mais ansioso, ele fique mais depressivo, ou então aumente a hipertensão dele, que é a pressão alta, aumente a glicemia dele, e assim, tudo isso é algo que necessita-se de um cuidado. Mas a atividade física, ela é o ponto-chave para tratar vários tipos de doenças. E assim, geralmente quem tem uma vida regrada de atividade física regular, regrada de uma boa alimentação, dificilmente essa pessoa ela vai, digamos assim, passar ou ter os níveis de ansiedade e depressão altos. Porém, não quer dizer que ele tenha algum problema na vida dele, que vai ter que passar no psicólogo, mas a probabilidade de usar um medicamento é bem mais baixa. Né? Porque você está controlando o seu corpo, os hormônios, porque praticar exercício físico libera dopamina, serotonina, libera endorfina, que são hormônios que ajudam a controlar a ansiedade e a depressão, trazem prazer, trazem qualidade de vida. Então, assim, quando você pratica o exercício, seja em academia, seja corrida, natação, ciclismo, seja qual for o tipo de... Hoje a gente também vê uma alta muito grande de pessoas que gostam de praticar beach tênis, que também é um esporte muito interessante para quem quer ter qualidade de vida. Então, assim, isso daí faz com que controle os níveis de tensão, de depressão, de ansiedade, e faz com que a probabilidade de entrar no processo de medicamento diminua. Porém, não quer dizer que o aluno que faz tudo isso, ele não pode passar por um problema e precisa tomar um medicamento. A forma mais correta é trabalhar na prevenção. Fazer o exercício físico regular e se alimentar bem, dormir bem, porque dormir bem também é uma chave muito importante. Pessoas que não dormem bem, elas têm todos os níveis de tensão alto. Então, assim, é muito importante também. Isso. Muita gente troca o dia pela noite, né? Exato. Ah, eu vou jogar, ou então vou acessar redes sociais. Por isso que também, com esse sono desregulado, muitas vezes as pessoas elas não têm energia para fazerem atividade física. E aí vão procrastinando e deixam para depois essa atividade física, né? Exato. Eu vou dizer até um exemplo de mim mesmo, porque assim, eu sou um paciente ansioso. Eu não deixei de ser. Eu faço tratamento, vai fazer 3 anos já. Inclusive, o meu problema deu-se da pandemia, né? Que é um ponto que eu vou falar aqui agora, muito importante. A pandemia,
em 2020, né, que foi o auge para 2021, a gente viu aí, infelizmente, muitas pessoas perderam vários entes queridos. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que não perdi para o Covid, mas, assim, foi algo bem trágico para mim, porque era algo assim, você não sabia se aquilo era Covid ou se não era. Sim. E aquilo foi gerando aquele pânico. Eu perdi também muitas pessoas conhecidas para o Covid, amigos meus. E, assim, aquilo gerou esse transtorno meu de ansiedade e virou TAG. Fiz o tratamento com um psicólogo, que para mim, digamos assim, abaixo de Deus, foi um ponto primordial. Quero parabenizar todos os psicólogos também, como você. São pessoas que são enviadas por Deus para tratar, mostrar a gente que aquilo não é o fim. Aquilo ali é o começo de algum problema que a gente está passando, porém que a gente não está só. Que ali a gente pode trabalhar juntos e vencer, passar por aquilo. E a vida da gente é de altos e baixos. A gente hoje está aqui, de boa, amanhã pode estar lá embaixo, pode estar lá em cima. Ou então você pode estar no topo e cair, mas também você pode se reerguer. Então a vida da gente funciona dessa forma. E assim, eu me tratei, tô já no finzinho dos medicamentos, graças a Deus, tô conseguindo controlar melhor. Nunca mais tive crise, vai fazer 2 anos que eu não tive crise, quase 2 anos. E já tô quase saindo também dos medicamentos, já tô quase recebendo alta. Já tô tomando a dosagem mais baixa de asertralina. E assim, como também um paciente ansioso, foi aí que me fez ter mais a vontade de me aprofundar para treinar pessoas que tiveram o mesmo problema que eu, porque eu vi a carência. Eu sabia que aquilo ali era importante. Então, assim, eu senti o desejo de melhorar a vida dessas pessoas. E aí, dia a dia, fui estudando, fui melhorando, melhorei, porém com a ajuda não só minha, de Deus, do exercício físico e também do profissional psicólogo que me ajudou bastante. E também de amigos e pessoas que estavam do meu lado me apoiando. Tive críticas, a gente ainda às vezes escuta muito que a ansiedade, depressão é falta de Deus, isso aí magoa muito, machuca muito, que é frescura. E pessoal, ansiedade, depressão não é frescura e nem muito menos é falta de Deus. É uma doença, uma patologia que muitas pessoas no mundo enfrentam e que com apoio, com exercício físico, com a ajuda do psicólogo e até do psiquiatra, se for o caso, é uma das formas que tem da gente curar. Então, assim, e prevenir também um suicídio, que é muito importante. Exatamente. E que todo mundo, todos nós estamos nesse aparato, né, de risco, na realidade. Eu costumo dizer que todos nós somos vulneráveis, até nós psicólogos mesmo. Então, nós também fazemos terapia, né? E é importante que a gente cuide da nossa saúde mental para que a gente possa prevenir esse desencadear de outros problemas maiores. Exato. E porque cuidar da saúde mental, eu sempre vejo que é o pilar para a nossa vida. Não tem como você ter uma saúde física legal se você não cuida da sua mente, né? Isso. Então a nossa vida ela é biopsicossocial e espiritual também, que a gente precisa dar conta de todos esses fatores que acometem a nossa vida, mas muitas vezes a gente também vê pessoas que estão, por exemplo, só atoladas no trabalho, né, Hugo? Como é que essas pessoas hoje que vivem só para trabalho, como convencer essas pessoas de que fazer uma atividade física, englobar esse exercício físico na sua vida também é importante? Eu acho assim, essas pessoas que vivem muito à mercê só do trabalho, né? Elas dificilmente têm vida social. Elas vivem muito presas ao trabalho e ao âmbito do trabalho. Qual é o âmbito do trabalho? É preso a problema. Você chega em casa, você trabalha 8 horas corridas, sei lá, se você for plantonista, trabalha 12, 24, depende muito do trabalho de cada um. Você, dependendo do seu trabalho, você tem aquela tensão. Quem trabalha em escritório, passa o dia todo sentado, na frente de telas, que você também sabe, que ficar muito tempo preso a telas gera um desgaste mental muito alto, é muito cansativo, às vezes. Ficar o tempo todo sentado na frente de uma tela é tão exaustivo como você trabalhar no pesado. E que hoje é um principal desencadeador da ansiedade. Exato, justamente. E assim, você começa a ter tanto foco em telas, naquilo, que você começa a ter prazer para sair com amigos, para ter uma vida social melhor, para sair para praticar uma atividade, seja corrida, bicicletas, natação, ou então até uma caminhada normal. Resolver alguma coisa na rua, você já fica com aquela fadiga, você já começa a imaginar o cansaço, mesmo sem você nem estar cansado, nem ter ido ainda. Então, assim, uma das formas muito interessantes da gente conseguir trazer
essa pessoa para, digamos assim, para a vida normal, Sim. que a gente precisa, que eu acho muito interessante que algumas empresas já têm adotado, é um trabalho de trabalhar com, digamos assim, com o pessoal no trabalho. É trazer para o trabalho o profissional lá também, que pode trabalhar com alongamento, que pode trabalhar... É saúde preventiva, você pode trabalhar com um profissional no trabalho. Já tem algumas empresas grandes aí que eles tiram 15 minutos, 20 minutinhos do trabalho. O profissional chega lá, faz alongamento com eles, faz algum exercício, algum agachamento. Geralmente é mais a parte de alongamento. Sim. E assim, gera, quer queira, quer não, uma forma de parar naquele momento, tirar a atenção só do trabalho e voltar a atenção para o exercício. Aquilo ali, quer queira que não, por mais que seja só 15 ou 20 minutos, aquilo já faz com que a mente da gente comece a trabalhar melhor relacionado a entender que o exercício é primordial para a vida. E eu digo até assim, se às vezes o governo tentar se investir um pouquinho mais no profissional de educação física, hoje a gente teria menos pessoas doentes no mundo, porque o exercício físico em si, ele é primordial na prevenção de vários tipos de doenças. Quando você treina, você diminui o risco de tomar os medicamentos, como eu falei a você, já é um dinheiro que dá para investir em outra coisa. Sim, sim. Né? Quando você treina, ou então até quando você vai no psicólogo para falar, dialogar, contar como está o seu dia a dia, que é as consultas, você evita também que ele chegue àquela parte da ansiedade ou da doença crônica que vai deixar ele tomar mais remédios, mais medicamentos. Então você consegue controlar mais aquilo. Sem contar que quem pratica atividade física pelo menos 3 vezes por semana reduz em até 50% risco de morte súbita, risco de problemas cardíacos, risco de problemas com diabetes, problemas de artrite e artrose, que são problemas hoje que antes só davam em pessoas de 45 anos acima. Hoje você já vê adultos jovens de 20, 25 anos com início de artrite e artrose, que antes você só via da classe idade de 45 anos a idosos. Acima. Então hoje assim, a gente já vê que as doenças estão mais chegando mais rápido, e uma das formas de tratá-las é algo que a gente consegue fazer até de graça, numa caminhada, numa corrida, que é o exercício físico, a atividade física mesmo. Até porque muita gente tem a desculpa, né, de dizer, não, mas eu não tenho dinheiro para academia. Exato. Mas eu não tenho dinheiro para personal. Mas hoje a gente tem aí também as caminhadas, as corridas que estão super em alta, Exato. né? E que você não precisa gastar nada, a rua tá aí de graça para você andar, e a gente tem que deixar de colocar desculpa, né, Hugo? Exato. Hoje mesmo, aqui na nossa cidade, em Patos, a gente tem vários locais para praticar atividade até o ar livre, que assim, quem tem ansiedade, quem tem depressão, para a OMS, porque são estudos que são feitos, esse estudo que eu trouxe aqui para falar para vocês, foi um estudo agora recente, de 2024, que ele fala que colocaram, se eu não me engano, foi 1.000 pessoas para praticar exercício físico, 500 em academia e 500 ao ar livre. E as pessoas tiveram praticamente o mesmo resultado. Todos melhoraram, todos os níveis de tensão, diminuiu a questão da depressão, da ansiedade, melhorou e controlou mais o humor delas, melhorou o humor. Porém, a atividade ao ar livre, que é ciclismo funcional, que é aquela atividade que o personal faz com várias pessoas, e atividades que englobam mais pessoas, tipo assim, atividades em equipe, que faz com que o aluno consiga dialogar, conversar mais, sem sair um pouco do âmbito da academia, melhoraram significativamente comparado à academia. A academia é boa? É excelente? É muito. Porém, a atividade ao ar livre é muito boa também. E o juntar as duas é excelente, é essencial. Musculação e a atividade física ao ar livre, que eu coloco até como uma corrida, porque ela é boa, que ela melhora muito a questão da vascularidade, e também o ciclismo, que aumenta o VO2 máximo, mais ainda, elas são importantíssimas junto com a musculação, com o treinamento resistido. Entendo. E você, a gente muitas vezes tem essa questão de pensar nessas outras doenças que você falou, né? Hipertensão, artrite, artrose, problemas cardiovasculares. Essas pessoas muitas vezes, antigamente, não podem fazer atividade física. Mas hoje é indicação para todas essas patologias
que a atividade física faz bem para Exato. a manutenção, né? Para a questão de você ficar mais estável com essas doenças. Antes, eu falo até assim, quando eu comento com meus amigos que são também da mesma área, eu digo assim, antigamente os médicos, eu acho que mais por precaução também, não é que eles não indicavam ir para academia. Eu acho que é porque antes que eu falo assim, há 20 anos atrás, Sim. faltava um pouco mais de conhecimento do profissional de educação física. Sim. Digamos assim, no meu tempo, que eu estudava, os profissionais de educação física, aliás, meus professores, eu estudava no ensino médio, no caso. Eles já tinham uma diferença do tempo dos meus pais. Que antes a gente viu o profissional de educação física como só jogar bola para o aluno na escola e o aluno ia brincar e pronto. Hoje não. Hoje a gente já vê que tem um diferenciamento já na escola. O profissional de educação física da escola, o professor, ele já tem uma planilha de aulas diferenciadas que trabalha tanto de equilíbrio, como coordenação motora, como também trabalha, além do equilíbrio da coordenação motora, também trabalha os pontos cognitivos do aluno. Então, assim, você já percebe que evoluiu bastante. Sim, sim. E isso é na escola. Quando você vai puxar para dentro da academia, que é onde geralmente a gente precisa mais estar lá, os profissionais hoje, a maioria é especialista em alguma área. No meu caso, eu já tenho duas especialidades. Então, assim, cresceu-se hoje muito a nossa área, principalmente por conta dos vários benefícios que a gente consegue ter, e também na prevenção, porque antes tratava-se muitas doenças. Por mais que hoje, assim, descobriram várias doenças, tem muitas pessoas doentes, mas descobriu-se que apenas 40 minutos ou até 30 minutos de treino, você consegue ter vários benefícios, inclusive diminuir o uso de medicamentos, que é uma problemática que a OMS quer que aconteça, que a gente diminua esse uso de medicamento, porque por mais que a gente, seja lá, tome remédio para ansiedade, tome remédio para controlar a hipertensão, a pressão alta, tome remédio para controlar a diabetes, quer queira que não, aquele remédio ele ajuda uma coisa, mas às vezes ele piora outra. Então, assim, a atividade física ela é um remédio que você tem que tomar ele diário. Eu digo assim, você tem que tomar ele 1 hora de treino por dia. Se torna um medicamento, que é de graça e que você pode evitar de estar tomando cápsula, pílula, sei lá, qualquer outro tipo de remédio e contribuir para a sua saúde. Exatamente. E qual é a importância e a função do personal trainer na vida de uma pessoa? Assim, eu gosto muito de elogiar a minha área, porque assim, nós somos uma classe que trabalha bastante em prol do benefício das pessoas. Como? Além da gente se tornar professor, personal, às vezes psicólogo, que a gente escuta muito o que o aluno diz, às vezes também amigo, a gente ali levanta cedo, tipo por mim, eu quase todos os dias levanto 4h50 da manhã, 4h40 da manhã, tô lá, deixo minha família em casa, dormindo e vou lá ajudar uma pessoa que está precisando. E ali você não cuida só de uma pessoa. Eu já tive alunos que... esse aluno meu, que eu vou citar o exemplo, ele era um adolescente. E a mãe chegou para mim e disse, olha, a gente quer muito que você ajude ele, porque assim, ele é muito viciado em tela, só quer saber de jogar, até está afetando na questão dos estudos, ele está obeso. Esse paciente, ele tinha 15 anos, esse meu aluno, ele tinha 15 anos, já era obesidade, grau 1, se não era grau 2, ele estava. Então, assim, ele estava com IMC já mais de 35, estava altíssimo. Então, assim, a gente tentava controlar de todas as formas e não conseguia, mas conversando, mostrando a ele que a vida era bem melhor do que ele imaginava relacionada à saúde dele, porque ele achava que ser obeso era normal, e não, a obesidade é uma doença. Muita gente às vezes romantiza isso, mas não. A obesidade é uma doença que deve ser tratada. Eu entendo que às vezes alguém se sente feliz com aquela imagem corporal, mas aquilo não é saúde, aquilo não transmite saúde, aquilo transmite uma pessoa que precisa tratar a doença. E assim, a mãe dele conversando comigo e o pai diziam, depois que ele teve ótimos resultados, que não só tinha curado ele, que ele também tinha ansiedade, tinha curado também eles dois, porque eles viviam preocupados e hoje a preocupação já não era mais a mesma de antes, eles estavam mais tranquilos. Então assim, o trabalho do personal trainer vai além de colocar um aluno numa máquina sentado, de colocar ele para fazer lá, sei lá, 3 séries de 10 até a falha, dependendo do tipo de treinamento que a gente for passar para o aluno, vai muito além disso. O personal trainer, ele é amigo, ele é profissional, ele é uma pessoa que vai ajudar aquela pessoa a chegar
no limite, porém mostrando que ele pode ir além do limite dele. Seja no limite do exercício, seja no limite da vida dele, porque o exercício físico ele também utiliza aquela questão motivacional, que você, às vezes o aluno diz, Hugo, eu não consigo fazer mais do que 3 séries de 10 com essa carga, mas eu digo, consegue. Eu vou conversando, vou mostrando a ele que ele consegue, porque a gente conhece pelo menos até próximo à falha do aluno. E a gente vai motivando, vai conversando. E realmente, quando ele consegue passar de 10, chegar a 12, uma suposição, até a 15, a gente vê que ele realmente conseguiu passar. E o aluno olha para mim e faz, realmente, você tinha conhecimento que eu conseguia passar. Tô feliz, você é um cara muito legal, você é um cara que consegue me extrair o máximo meu. Que maravilha, né? E essa aproximação dessas pessoas que estão na academia também trazem para você a visão de algumas vezes eles se distanciarem da atividade física pelo uso excessivo de telas, porque muitas vezes eu estou na academia e eu vejo assim, muita gente ainda com celular na academia, então é aquela pessoa que demora para usar o aparelho, é aquela pessoa que está ali mais focada em tirar foto no espelho e dizer tá pago, né? Esse uso também do celular na academia atrapalha essa desenvoltura da atividade física? Atrapalha demais. O celular hoje é algo não só para a educação física, é aula para área escolar, desenvolvimento. Então, assim, é uma problemática muito grande. Ele é benéfico demais quando se é bem utilizado. Agora, quando se é mal utilizado, ele é muito maléfico. Dentro da academia em si, a gente vê, principalmente com o público adolescente. O tempo todo no celular, conversando, aquilo atrasa tanto o treino dele, como também o treino de quem está ali esperando para revezar o exercício, né? E assim, já aconteceu casos até de ter discussões por conta dessa demora excessiva dos alunos e das alunas, por conta da demora, por conta do celular. Mas assim, depende muito também do ponto de vista do treinador. Hoje, a gente vê que tem treinadores que passam treinos para algumas pessoas que têm mais resistência, descanso de até 2 minutos. Porém, assim, o que eu acho problemático não é esse descanso de 2 minutos. Eu acho problemático às vezes, o aluno não querer revezar. Eu entendo que algumas pessoas têm essa escolha de não gostar de revezar. Mas ali é um ambiente, por mais que seja coletivo, privado, né? É um ambiente coletivo também. Você tem que dividir. A máquina, você não paga a máquina. Você paga para participar e fazer exercício naquele ambiente ali. Então, assim, os outros também querem utilizar. Você pode muito bem revezar e continuar o seu descanso. Eu digo, assim, como eu sou o personal, eu tenho mais conhecimento com o aluno. Quando eu vejo que o aluno ele não quer revezar, eu digo, vem cá. Eu tento conversar. Principalmente quando é adolescente, porque adolescente é um pouquinho mais cabeça dura relacionada a revezar. Digo, você vai descansar 2 minutos? Vai. Minha aluna, ela já descansa 1. Dá tempo dela fazer 1 minuto e você ficar descansando ainda outro minuto. Então, assim, entendeu como é a questão do descanso? Entendi, beleza, e aí vai. Assim, com a conversa a gente vai tentando mostrar. Porém, é uma problemática muito grande, não só aqui em Patos, isso é no mundo inteiro, a questão do uso de celular. E hoje, a gente tem as consultorias online, que são os métodos de treinamento para o treino. Tá lá um aluno na palma da mão, vendo como vai executar o exercício e tal. E assim, ela aproveita aquilo ali para ficar mexendo no celular, para dizer que tá olhando o treino pelo exercício. Então, é outra forma que o personal tem de entrar no âmbito do aluno para dizer, olha, você usa seu celular para treinar, viu o exercício, viu o total de séries, total de repetições, viu? Então, executa o exercício, desliga o celular. Terminou o exercício, vai para outro. E assim sucessivamente. E quando aquele aluno ele é realmente já acostumado e direcionado para, não, eu só vou fazer atividade física ouvindo música, né? Essa atenção, ela não é comprometida durante a atividade? Demais também. Assim, eu entendo que a academia, ela disponibiliza de som, mas algumas pessoas não gostam de ouvir o que está passando ali, né? Gostam de colocar seus fones de ouvido, eu até entendo demais. Só que assim, eu já acho o seguinte, eu vi até uma pesquisa, um dia desse, que acho que foi de Harvard. Fizeram uma pesquisa lá, que mais da metade dos adolescentes dos Estados Unidos, eles usam fone de ouvido, não é para ouvir música, é para evitar contato social com as pessoas. Então, assim, o que eu tiro disso? Eu tiro que a gente está partindo para um rumo que o diálogo, o âmbito social está caindo e o uso excessivo de conversas por celular está aumentando. Tipo, está chegando uma época que estamos nós dois aqui conversando pessoalmente, vai estar eu no celular e você também no seu celular, conversando com o grupo, interagindo, sem estar
a gente tá presencialmente e ao mesmo tempo não tá. A gente tá online só. Então é isso que eu vejo essa problemática nas academias. E o afastamento propriamente dito das pessoas, né? Porque eu sempre falo assim, quando eu indico a atividade física para o meu paciente, eu digo, olha, você ir para a academia não é só para você malhar o corpo, você também trabalha a sua saúde mental e você também desenvolve habilidades sociais, né? Que é de você conversar com pessoas, conhecer pessoas, desenvolver esse lado social, muitas vezes que também é muito ruim. Porque eu digo, a academia também é um lugar para você fazer amizade, né? Para você conhecer pessoas, às vezes sai até namoro lá da academia, né? Verdade. Mas você precisa estar, no mínimo, olhando para essas pessoas, que é o que a gente também não vê acontecer. Exato. A academia, ela, além de ser um ambiente de treino, ela também é um ambiente social, como você mesmo citou aí. Lá você pode encontrar amigos, você pode fazer amizades. Eu acho até bacana isso, porque algumas pessoas antes tinham a visão de academia, principalmente os idosos. Hoje não, hoje já mudou bastante. Eu digo isso porque eu vou cedinho da aula, eu já vejo idosos de 80 anos fazendo musculação. Aqui também é lindo. Um idoso de 80 anos fazendo musculação. Eu venho pela alça ali e já vejo idosos, eu percebo que aquilo ali tem de 70 para cima de idade, caminhando, correndo, fazendo até maratonas, corridas aqui em Patos, eu já vi também. Então aquilo ali enriquece a nossa área e mostra que o ambiente de treino de academia, de corrida, seja qual for o esporte, não é para pessoas específicas, são para todos os tipos de pessoas. Até para quem tem problemas motores, tipo quem não anda, quem é paraplégico, tetraplégico, cadeirante, sei lá, amputados. Aquilo dali não define o público. Aquilo ali mostra que o público pode se adaptar àquilo ali. Então, assim, mostra que não é só o treino, é algo a mais, é a conversa, é a dinâmica, é a forma que o aluno se sente bem naquele momento, naquele lugar ali. E essas amizades, um vai puxando o outro, né? Exato. Vamos correr, vamos pra academia, né? A pessoa se motiva de alguma forma. Eu falo assim, quando eu comecei a trabalhar, 9 anos atrás, eu comecei a trabalhar com públicos para emagrecer e hipertrofiar. Emagrecer, perder peso, propriamente dito, e hipertrofiar, diminuir a massa gorda e aumentar a massa magra. Adorei trabalhar com esses públicos, eram públicos mais assim, requisitados no sentido de, era mais contado no dedo as pessoas que queriam aquilo, porém eu comecei a explorar o outro lado da educação física, que é o lado da qualidade de vida, que é o lado de melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Porque assim, educação física não é só, muita gente ainda acha, melhorou bastante isso, o pensamento das pessoas. Antigamente o pessoal falava, personal trainer, professor de educação física, academia, é só para quem é bombado, vou usar essa palavra. É só para quem é bombado, para quem quer manter o shape legal, ou para quem quer emagrecer, perder peso, ficar magro demais. E muitas vezes tem até o julgamento, né? Você tá na academia, ainda tá assim, exato. Né? Era isso que a gente ouvia. Hoje não. Hoje, a academia... Hoje. Não é só isso. Também. Mas hoje a academia é qualidade de vida, é perspectiva de vida, é melhorar não só o ponto físico, como também o mental, que é primordial, melhorar o âmbito social das pessoas. Então, tudo isso é o que a academia, o que o esporte, melhor falando, propõe para as pessoas. Então, assim, hoje o personal trainer está ali mostrando e motivando que você consegue fazer isso. Dentro de uma academia, dentro de um ginásio, seja lá onde for, você consegue. Isso, exatamente. Que é isso que as pessoas precisam, né? Dessa interação. E eu costumo dizer que você malhando, quando você está adepto assim, à atividade física, o bônus é um corpo legal. Né? Mas a sua mente, ela fica bem melhor nas questões de atenção, concentração, memória, a questão da socialização. Então, por isso que a gente tem que trabalhar mesmo a atividade física como algo mais global, né? E qualidade de vida deve ser o foco sempre. Exato. Eu saí um pouco mais da área de hipertrofia, no meu caso, porque assim, a área de não tem como eu deixar de trabalhar com hipertrofia, porque geralmente eu trabalho com emagrecimento e qualidade de vida hoje. Porém, não tem como deixar de trabalhar hipertrofia, porque às vezes o aluno, ele se apega, porque gosta do resultado, da atenção, aí diz, pronto, tem uma aluna que ela tem 1,58 m, se não me engano, na altura dela, e ela estava pesando quase 100 quilos, estava com obesa. Eu consegui reverter, em um ano, quase 30 quilos dela. Ela voltou para o MC dela, tranquila.
E ela disse, professor, você trabalha com hipertrofia? Eu disse, propriamente dito, não. Com a área em si de hipertrofia eu não trabalho. Mas o que é que eu fazia? Eu dizia, não, eu quero trabalhar, que o senhor continue trabalhando comigo, porque eu gostei da atenção, eu gostei que o senhor me levou a ter os resultados e eu quero continuar com você. Sim. Aí eu continuo com o aluno. Então, assim, o que eu gosto bastante mesmo, é melhorar a saúde do aluno. É chegar no final do dia e o aluno disser, professor, hoje eu estou bem, graças ao senhor. O senhor conseguiu fazer com que eu treinasse bem, o senhor conseguiu fazer com que eu melhorasse a minha autoestima, eu consegui diminuir meu nível de tensão, não estou mais ansioso como eu estava antes do treino, não estou me sentindo mais assim, triste como eu estava antes do treino. Então isso pra gente vale até mais do que dinheiro, porque mostra que você está na profissão certa, no lugar certo, e o que você deve fazer é isso mesmo, é continuar com esse mesmo projeto. Exatamente. Nosso podcast está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, para que essas pessoas possam se motivar para que, se ainda não fazem uma atividade física, comecem a fazer hoje. Pessoal, é muito importante a atividade física, como a gente debateu aqui hoje. É um tema bastante importante, então espero e gosto muito que vocês, gostaria muito, né, que vocês praticassem, pelo menos tirar 3 dias na semana, 1 horinha, dá para se organizar, dá para treinar. Vocês vão ver quanto vai melhorar a saúde de vocês. E sem contar que vocês melhoram a saúde não só por vocês melhoram a saúde pelos seus, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, às vezes pelo seu pai, pela sua mãe também, porque nenhum de nós quer chegar na velhice doente, ou então até não chegar. Sim. Queremos chegar na velhice bem, saudáveis e espalhando amor, que também é em forma de exercício. Você fazer exercício físico, você fazer atividade física, você está mostrando que você tem autocuidado com si mesmo. Claro. Então, assim, você exala amor para você e também para as pessoas que convivem com você. Então, gostaria também de agradecer pelo convite. Agradeço demais. Foi um prazer participar do programa, falar sobre esse tema para as pessoas que têm ansiedade, depressão. E também a gente também englobou outros temas, né? Outras patologias. Então, estou aberto a mais convites. E muito obrigado, Deus lhe abençoe. Nós que agradecemos, Hugo, a sua presença. Foi muito importante todos esses esclarecimentos. Então, gente, eu quero que vocês possam acompanhar esse podcast maravilhoso e também compartilhar esse programa para todos os amigos de vocês que ainda não começaram a atividade física e que precisam entender que exercício físico também é importante para se trabalhar ansiedade e depressão. Então não percam tempo, compartilhem esse programa através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e faça com que essas pessoas que vocês tanto amam também tenham uma qualidade de vida. Até a próxima! O futuro da Paraíba passa pelo respeito às mulheres. E a LPB segue firme, aprovando leis e promovendo iniciativas como a campanha Rompa o Ciclo da Violência, para que cada mulher tenha seu espaço, sua voz e sua liberdade. Porque quando uma mulher tem seus direitos garantidos, toda a sociedade avança. Assembleia Legislativa da Paraíba, em defesa dos direitos das mulheres. Trabalho, faculdade, que fazes? Que fase! Leve a vida numa Honda, Nova Bis e Elite. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA.
CCAA. É assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincóio Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincóio, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor.